Olá, você aí quer melhorar os seus relacionamentos e saber escutar e saber aí ser escutado? Então você vai ter que fazer uma pausa na sua navegação, porque neste vídeo eu vou aqui te dar dicas de como você pode aí melhorar a sua escuta. Você pode aí saber escutar melhor o seu amigo e também ser escutado pelo seu amigo, seu familiar. Isso é muito importante, né? A escuta para a gente aí construir laços, melhorar os nossos relacionamentos, seja ele aí relacionamento amoroso, profissional ou relacionamento com um amigo, né? Então esse vídeo aí é muito importante, mas antes de eu iniciar, eu gostaria aí de te convidar a se inscrever no meu canal, se é a primeira vez que você está me vendo. E se você gostar deste vídeo, deixa aí um joinha, fica à vontade para deixar o seu comentário. Bom, gente, quando um amigo ou um familiar, ele vem para você e divide um problema ou uma situação difícil que ele está passando, isso não significa que aquela pessoa ela quer ouvir ou saber a sua opinião, a sua solução para aquele problema. Por que eu tô falando isso? Pensa aí, agora, pensa aí numa situação recente em que você procurou um amigo ou um familiar para contar um problema. Pode ser um problema qualquer. Você queria ouvir a opinião ou a solução do seu amigo, do seu familiar? Ou você queria aí desabafar? Se você aí pensou numa determinada situação, você vai perceber que nem sempre a gente quer aí ouvir ou saber a opinião da pessoa aí com quem a gente está confidenciando, né? Às vezes a gente procurou aquela pessoa ali só para desabafar, né? A gente precisava ali de alguém naquele momento para testemunhar os nossos sentimentos. A gente precisava ali de expressar o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa opinião sobre uma determinada situação para alguém. E às vezes foi esse o motivo que você escolheu aquela determinada pessoa. Então, às vezes, a gente só quer que aquele amigo, aquele familiar, ele senta ali e nos ouça. Só isso. Que aquela pessoa esteja ali só para ouvir a gente. E quando a gente não é ouvido, a gente não sabe ouvir. A gente não sabe ali escutar de fato o que aquela pessoa tá querendo, o que aquela pessoa ali necessita naquele momento. E a longo prazo, gente, isso vai acabar criando problemas no relacionamento. Então, imagina aí, você recebeu aí um amigo, um familiar que veio te contar uma determinada situação. E aí você acabou falando a sua opinião, o que você faria no lugar daquele amigo. E aí o amigo vai e faz uma coisa totalmente diferente. Você acaba ali ficando meio com antipatia daquele amigo, né? Ou então, por que aquela pessoa veio me procurar, sendo que eu dei aquela solução e ele não seguiu aquela solução? Você acaba ali criando fissuras naquele relacionamento, porque de novo, às vezes aquele amigo, aquela pessoa, ela veio te procurar não para ouvir a sua solução, a sua opinião, mas às vezes ela veio te procurar apenas para desabafar. Ela queria ali que você fosse simpático aos sentimentos dela. Um outro exemplo, pensa aí nas vezes, né, que você
procurou um amigo ou um familiar para falar de um problema específico. E aí eles falaram aí a opinião deles, deram a solução. Você ouviu a opinião deles, mas assim, entrou aqui e saiu aqui. Isso pode também acontecer com você. E esse tipo de situação, né, todo mundo já passou por isso, apenas demonstra que naquele momento que você procurou aquela pessoa querida, você não queria a opinião ou a solução que ela tinha para você. Você apenas queria ali ser ouvido, desabafar. Bom, eu acho que eu aqui, nessa primeira parte do vídeo, eu consegui exemplificar, né, o quanto que essa questão do ser ouvido, né, e saber escutar, saber ouvir é importante para um relacionamento e como que isso pode aí virar uma bola de neve se isso não for cultivado de uma maneira saudável. Então vamos agora à parte prática, né? Eu tô falando, falando. Então, como é que você pode escutar, né, e ser escutado, ouvir e ser ouvido? Então vamos lá. Se um amigo ele vem para você para te contar um determinado problema, você vai perguntar para o seu amigo antes dele te contar: Fulano, você quer aí que eu te ouça ou você quer que eu fale a minha opinião sobre o assunto? Você quer saber aí a solução que eu daria para este problema? Eu tenho uma cliente, ela é inglesa e ela tinha aí uma questão com os limites. E aí a gente elaborou uma estratégia assim bem bacana que a gente chama aí de SS, que é simpatia e solução. Então aí para os amigos chegados dela, né, ela quando eles iam contar alguma coisa ou quando ela ia falar alguma coisa da vida dela para eles, ela já informava de antemão: Fulano, eu quero aí a sua simpatia. Ou então, Fulano, eu vou te contar X e eu quero a solução, porque eu não estou conseguindo pensar numa solução para este problema. Então, essa estratégia SS você pode aí implementar com seus chegados, seus familiares. Quando eles vierem te contar uma coisa, você pergunta: Fulano, você quer minha simpatia ou você quer minha solução? E da mesma forma, quando você for contar alguma coisa para os seus amigos, familiares, fale para eles de uma forma muito clara o que que você espera, qual que é a sua expectativa daquele encontro. Você quer a simpatia deles ou você quer aí a solução? Uma outra coisa para você saber aí escutar e ser escutado é quando uma pessoa vem falar aí dos problemas dela para você. Gente, isso é muito importante que você esteja presente naquele momento. O que que eu tô querendo dizer com isso? É muito importante que você aí não passe o tempo que a pessoa tá aí descrevendo a situação, o problema dela, que você não fique assim mentalizando ou pensando numa coisa para falar para aquela pessoa, né? É muito comum, às vezes, a gente faz sem a gente perceber. Fulano vem contar um trem pra gente e a gente fica: o que que eu vou falar pra fulano? Eu tenho que falar uma coisa. Essa pessoa tá sofrendo muito. Eu tenho que falar uma coisa importante. E quando você fica pensando nisso ou mentalizando, acaba que você não tá presente naquela conversa. E quando você não está presente naquela conversa, você não está escutando, você não está ouvindo o que que aquela pessoa quer te dizer. E, ao contrário, quando você está presente, quando você está ali focado no que fulano está te falando, você vai ter aí a oportunidade, gente, de entender aquela questão e até mesmo elaborar uma pergunta ou elaborar um comentário
importante, significativo para aquela pessoa. E quando a gente faz uma pergunta ou um comentário importante, relevante, aquela pessoa, ela se sente ali acolhida, ela se sente ali ouvida. Não sei nem se eu posso falar isso, mas a pessoa, ela se sente ali ouvida, acolhida, ela se sente ali amada. Então, gente, é, tenta aí estar presente, né? Então não fica no celular, né? É muito importante você não ficar no celular. Quando a pessoa vem te contar algo assim sério, né? Um problema, uma questão, foque ali, fique presente no que aquela pessoa está te contando. Não fica, eu tenho que falar algo importante para essa pessoa. Não, você não tem que falar nada importante, porque às vezes, né, aquela pessoa ela só quer ali que você, como eu falei, testemunhe o sentimento dela, né? Ela só quer ali que você esteja presente ali naquele momento difícil para ela. Então, e quando você está presente, né, você vai ter ali a oportunidade, a capacidade de fazer uma pergunta interessante ou um comentário relevante para aquela pessoa. E isso, assim, traz um valor muito grande para aquele relacionamento. Da mesma forma, né, gente, quando você for contar eu já falei isso, mas vou aqui ressaltar. Quando você for contar um problema, uma questão, para um amigo, para um familiar, seja claro com aquela pessoa sobre o que você espera dela naquele momento. Então você pode falar assim: Fulano, eu vou te contar uma coisa, mas agora eu quero, igual eu falei da estratégia com a cliente, né? Eu quero aí a sua simpatia. Ou então você vai falar assim, fulano, eu vou te ligar para te falar uma coisa, eu só preciso aí que você me ouça, me escuta. Eu não quero saber a sua opinião, não estou preparada para a solução. Fulano, eu vou te contar X, mas o que eu quero agora é desabafar os meus sentimentos. A sua opinião a gente vai deixar para depois, para um outro momento. Ou então você pode falar, fulano, eu vou te contar um problemão que eu tô passando aqui nesse momento, e eu vou querer não só a sua opinião, mas eu também quero a sua simpatia. Eu gostaria aí que você se colocasse no meu lugar. Bom, gente, são essas as dicas aí. Eu espero que você faça um bom proveito dessas dicas. É muito importante eu ressaltar que se você aí tiver interesse em saber, né, em saber ser ouvido, ser escutado por um profissional, procure aí um psicólogo, um psicoterapeuta para você ter aí uma escuta profissional. Eu não posso deixar de terminar esse vídeo sem falar, sem ressaltar que um melhor amigo aí, ele não vai substituir uma escuta profissional. Mas, né, bons amigos, amizades, relacionamentos saudáveis são fundamentais para a manutenção de uma boa saúde mental, porque a saúde mental a gente não tem aí a manutenção da saúde mental, ela não depende apenas de você estar com a terapia em dia, mas ela também depende de relacionamentos saudáveis. Tem até um vídeo que eu gravei sobre isso, né? Sobre a verdade de estar com a terapia em dia. Eu acho que eu vou linkar ele aqui. Vale a pena. Conversa aí um pouquinho com esse vídeo. Bom, e é isso. Eu espero aí que que este vídeo ajude você de alguma forma a construir relacionamentos saudáveis e até a próxima pausa. Tchau!